Olá. Muitos pacientes com doença pulmonar avançada acabam num estágio determinado da sua doença tendo a necessidade de usar oxigênio suplementar. Mas quando eu devo indicar o uso do oxigênio em pacientes especialmente com doenças respiratórias? E aqui vai um conceito que eu acho que é super interessante para a gente diferenciar, porque frequentemente os pacientes nos questionam sobre isso, né? O primeiro ponto que a gente tem que discutir é o seguinte: o oxigênio ele não é usado para tratamento de falta de ar, né? Então muitos pacientes às vezes têm doença pulmonar e se queixam muito de falta de ar e questionam você: será que eu não preciso usar um oxigênio quando eu tiver com muita falta de ar? Será que eu não preciso usar o oxigênio quando eu vou fazer algum esforço e tenho falta de ar? Então esse é o primeiro ponto. O que a gente precisa enfatizar? Primeiro, o oxigênio ele não trata a falta de ar, tá? O tratamento da falta de ar da doença pulmonar respiratória não se faz com o uso do oxigênio. O oxigênio ele trata uma condição chamada hipoxemia. O que é a hipoxemia? É a falta do oxigênio sanguíneo, né? Quando o paciente tem uma doença pulmonar, isso leva um dano, especialmente no pulmão, né? E esse dano no pulmão, essa alteração no pulmão, como por exemplo caso de enfisema, fibrose, que você vai ter um dano, isso vai prejudicar a troca gasosa, isso vai diminuir, alterar a região onde faz-se a troca entre o oxigênio e o gás carbônico. E quando o paciente tem um dano pulmonar em grau que faça com que ele não consiga mais fazer essa troca do oxigênio com o gás carbônico, isso leva a um quadro que a gente chama de hipoxemia, porque ele não consegue oxigenar o sangue de maneira adequada. Então, quando o paciente não consegue oxigenar o sangue de uma maneira adequada, aí sim está indicado o uso do oxigênio. Então, o uso do oxigênio era para tratamento da hipoxemia. O uso do oxigênio é para tratamento da falta de oxigenação sanguínea, não é tratamento para falta de ar. Muitos pacientes, obviamente, têm falta de ar e têm alteração de oxigenação sanguínea. Mas a gente sabe que existem muitos pacientes que têm falta de ar, mas não têm alteração na oxigenação sanguínea. Então, o segundo ponto, o uso do oxigênio ele é restrito sob prescrição médica. Ele deve ser usado sob prescrição médica. Não se deve usar oxigênio quando você não tem indicação, não se deve usar oxigênio sem que você tenha uma supervisão médica associada, porque o uso excessivo ou irregular do oxigênio pode inclusive trazer danos na sua parte respiratória, tá? Então, primeiro, o oxigênio trata a hipoxemia, não trata a falta de ar, e ele deve ser restrito a uma prescrição médica, deve ser uma indicação médica para os pacientes. E quando eu devo usar? Existe um exame que a gente colhe na artéria que a gente chama gasometria arterial. Nesse exame a gente detecta a chamada pressão arterial de oxigênio, que é a pressão de oxigênio que está ligada na hemácia, que é a célula do sangue que carrega o oxigênio aos tecidos. Então, quando essa pressão arterial de oxigênio está abaixo de 55 milímetros de mercúrio, né, isso indica uma alteração na oxigenação sanguínea muito importante. Então, a partir daí está indicado o uso do oxigênio. Então, terceiro ponto, a indicação de oxigênio ela estabelece critérios objetivos. Você precisa ter uma gasometria arterial mostrando a pressão arterial de oxigênio abaixo de 55, e isso vai certamente impactar na sua oxigenação sanguínea, na sua saturação de oxigênio, né? E isso vai indicar a necessidade de você usar o oxigênio. Como é que eu meço isso indiretamente, sem a necessidade de colher o exame de gasometria? Através do oxímetro de pulso, né? Aquele oxímetro de dedo que todo mundo aí ficou habituado a usar, e principalmente na pandemia, né? O oxímetro ele dá uma medida indireta aí da sua taxa de oxigenação sanguínea. Então, quando a sua oxigenação, por exemplo, estiver abaixo de 90%, isso indica que certamente você tem aí uma alteração na oxigenação sanguínea. Isso certamente indica que você tem uma pressão arterial de oxigênio menor do que 55, e isso indica que certamente você precisa suplementar oxigênio, tá? Então, reforçando, primeiro, o oxigênio não trata a falta de ar, ele trata a hipoxemia. Segundo, a indicação de oxigênio deve ser restrita
a médicos, tá? Não se deve usar oxigênio de maneira indiscriminada.